Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário em que você está começando a assistir esse vídeo. Eu decidi fazê-lo para facilitar no entendimento da interpretação do seu mapa, porque tem um aspecto, né, da análise que é um aspecto assim, extremamente importante, e ele tem a ver com um princípio que se chama o Atmakaraka, ou o indicador da alma, né? Então, em todo mapa, eu vou apresentar, né, junto com o mapa, eu vou apresentar esse princípio aqui, ó, que é o AK, tá? Esse princípio, na verdade, é o princípio, o Atmakaraka, tá? O AK, vou grifar ele aqui, ok? Ele tem, é uma palavra sânscrita composta, tá? O A significa Atma. Não sei se você já ouviu essa palavra. Atma, ó, ok? Ela também é traduzida como sendo a centelha divina, ou aqui, como mais popularmente ficou conhecido, como alma. Então, o A é uma abreviação para Atma, que significa alma. E K, né, é a abreviação para a palavra Karaka, que quer dizer o indicador. Ó, ok? O indicador. Então nós temos aqui o AK, que significa o indicador, né, da alma. Bom, então em todo mapa vai aparecer esse princípio, o AK. Na verdade, esse princípio ele é o centro do mapa, pelo seguinte motivo: porque a alma, né, ou a consciência da entidade viva, é o centro de tudo, né? Em termos védicos, nós nunca analisamos apenas o personagem, que seria a pessoa que você está vivendo, né? Vamos dizer aí, seja a Gláucia, o Pedro, o Paulo, enfim, o José, ou seja, a pessoa que você está vivendo, tá? Então, essa pessoa que você está vivendo é um personagem. E agora, você, o ser fundamental, ou seja, o ator, a atriz que está vivendo esse personagem, esse ser é o que nós entendemos como sendo o Atma, ou a alma, né? Então existe uma atriz ou um ator, né, a alma, e existe um personagem que está sendo vivido, ou seja, é o ser humano que você está vivendo no momento, tá? Então, o mapa, ele vai expressar, ele vai indicar o roteiro. Vamos colocar da seguinte maneira, né? Você é um ator, né? Uma atriz, ok? E aí está vivendo um personagem, ok? Vamos colocar dessa forma aqui, tá? Esse daqui é a alma. Aqui é o personagem do momento que você está vivendo, contando que você já viveu centenas e milhares de outros personagens passados, tá? Então aqui está, pode ter sido mulher, pode ter sido homem, enfim. Isso daí não vou entrar no mérito agora, mas a questão é a seguinte: que essa atriz já viveu vários personagens, ok? E cada vez que a atriz vive um personagem, o que acontece? A atriz adquire qualidades desses personagens, ou seja, ela vai adquirindo informação, conhecimento, e com isso essa alma vai então evoluindo, se autorrealizando através de personagens que ela vai vivendo. São personagens virtuais, né? Aqui assim, recentemente, a partir do século XVIII, ficou muito popular aqui no Ocidente o conceito de reencarnação, né? E é isso mais ou menos o que seria o equivalente da reencarnação, ou seja, a consciência, né, a alma,
vivendo vários personagens, trocando de corpos, né, por assim dizer. Muito bem. Então, aqui no mapa é o seguinte. Por que a pergunta que nós podemos fazer é por que isso tem que acontecer? Qual é a funcionalidade disso? Ou seja, primeiro, por que a alma existe? Da onde que vem esse princípio que a alma, não é, deve existir? Claro que a gente está acostumado com a ideia de que foi Deus que criou a alma, mas voltamos à pergunta, por que ele faria isso? Não é? Vamos partir do princípio de que há Deus. Então, havendo Deus, qual haveria de ser a necessidade que justificasse do ponto de vista, digamos assim, racional, inteligível, a motivação que tivesse levado esse ser a criar, primeiramente, a alma, ou a manifestar a alma? O que deu na cabeça desse ser, né? Que motivação teve esse ser para que isso acontecesse, ou seja, para que a alma passasse a existir ou passasse a se manifestar? Porque como consequência disso, a alma então tem que evoluir, né? Então ela vai passar por um processo de evolução. E se não houvesse alma, não haveria, esse mecanismo não existiria. Então não haveria isso. Os problemas que nós enfrentamos na vida, nós enfrentamos os problemas porque é o desafio da evolução. Mas se não houvesse alma, não haveria evolução e não haveria também problemas. Portanto, ficar sem problemas é algo que as pessoas, de um modo geral, buscam, né? Livrarem-se dos problemas que produzem sofrimentos. Tá? Então a pergunta é, por que, primeiramente, o Atma, ou seja, por que a alma tem que existir? Qual é a motivação para isso? E por que o processo de evolução tem que acontecer? A gente vai, quando nós analisamos o mapa, né, nós vamos falar do roteiro da personagem, né? Cada personagem que você vive, vamos colocar aqui que você está vivendo essa personagem. Então, essa personagem tem aí um roteiro. E nós vamos analisar os capítulos do roteiro da personagem, ok? Mas você, a alma, não é a personagem. O roteiro é o roteiro da personagem. Você está vivendo o roteiro da personagem. A personagem é construída para justificar a evolução da alma, ou seja, o personagem é desenhado, ele é disponibilizado, adaptado ao nível de evolução da alma, exatamente como escola, né? Os livros didáticos, eles são adaptados, eles são disponibilizados de acordo com o nível de escolaridade, o nível pedagógico, o nível intelectual dos alunos. E os personagens também são disponibilizados de acordo com o nível pedagógico, educacional, o nível de evolução dos seres, tá? Bom, então a gente volta, né, para a pergunta original. Por quê? Tudo bem que seja assim, né? Faz sentido que seja assim, mas por que primeiramente tem que haver a alma? Qual foi a motivação que levou, né, esse princípio aí, esse absoluto, né, a gerar a entidade vivente? Muito bem. Então eu eu fiz aqui um pequeno gráfico, né, para tentar facilitar essa explicação que eu vou dar. Eu vou tentar dar uma explicação bem rápida, tá bom? Sobre esse assunto. Bom, tem um outro vídeo meu que na parte em que eu vou passar para você aí o que seria o equivalente da correção astrológica, que eu também faço uma outra explicação disso daqui, tá? Para explicar um outro tema, que é como que funciona as correções astrológicas. Naturalmente você vai assistir outro vídeo também, tá? Então você vai ver que algumas coisas aqui estão repetidas lá, mas tem coisas lá que não vão aparecer aqui, tá? Outra coisa também, se você quiser explorar profundamente o contexto, né? Então aí eu sugiro que você assista a minha série Cosmologia Védica e a Origem do Mal, no meu canal no YouTube, chama-se Caminho dos Devas. Então nesse canal, Caminho dos Devas, a série Cosmologia Védica e a Origem do Mal está disponibilizada em português com legenda em espanhol, e alguns vídeos estão legendados em espanhol, está sendo traduzido, né? Mas
já está disponibilizado em português, a série toda, são mais de 50 vídeos, onde eu explico esse conceito de uma maneira muito, muito bem explorada, assim, em diferentes níveis, tá bom? Muito bem, então, olha só, eu vou dar início aqui a esse processo, então, tá? Veja bem, primeiramente, eu vou dar aqui uma metáfora, né? Eu vou repassar aquilo que os pensadores, né, os pensadores védicos, eles falam, eles ensinam, né? Então muitas das coisas que eu estou falando aqui já são basicamente uma réplica daquilo que os pensadores védicos, né, os sábios chamados rishis, já falaram antes de mim, tá? Então vamos imaginar que Deus seria como o Sol, tá? Deus seria como o Sol. Então, assim como o Sol, ele tem uma fissura nuclear que ocorre, que ele produz lá, ele pressiona hélio, né, com hidrogênio, e a força gravitacional faz com que a pressão cause uma fissura nuclear, o que provoca uma explosão. Então nós temos três forças, né? Nós temos três elementos. Temos o hélio, temos o hidrogênio e temos também a gravidade, né? A força gravitacional no interior do Sol, produzindo, né, essa pressão. Então, essas três energias provocam, em contato, produz uma explosão, tá? Essa explosão transforma os gases, o hélio e o hidrogênio, em partículas muito pequenas, pedacinhos muito pequenos. E esses pedacinhos são o que nós entendemos como sendo os fótons, ok? São os fótons. Então, os raios do Sol, na verdade, são uma combinação ilimitada de pequenos pedacinhos, que são chamados fótons, que são o resultado consequente dessa explosão aqui, tá? Então, devido a essa explosão interna que ocorre constantemente dentro do Sol, essa explosão se espalha aí ao redor do Sol, formando então aquilo que nós entendemos como a refulgência do Sol, tá? Muito bem. Então, da mesma forma, a gente vamos pegar aí como exemplo, vamos partir do exemplo, né, que o Supremo, vou usar isso aqui mesmo que eu estou acabando aqui com as minhas folhas, né? Eu tenho aqui uma mais aqui, vou usar aqui, essa daqui, tá? Então, nós temos aqui, eu vou usar aqui uma metáfora, tá bom? Ó, vamos colocar aqui o coração, ok? Vamos colocar aqui o coração de Deus, tá? Esse ser que vai explicar o porquê esse ser existe, isso é uma operação metafísica relativamente complexa. Então eu não vou dar uma explicação teológica da existência de Deus, da justificativa da existência de Deus, tá? Eu vou partir do princípio de que isso daí já foi resolvido e que Deus, ou assim, a pessoa suprema, ou a verdade absoluta, é uma realidade já absorvida por vocês, tá bom? Então eu vou apostar que essa compreensão já esteja assim, assimilada. E agora, caso você queira falar sobre o assunto especificamente, eu estou à disposição também, tá? Mas se não, vamos partir aqui desse ponto em diante para facilitar a racionalização, tá? Então, os Vedas explicam, os textos védicos, os textos sagrados védicos, né, explicam que o interior, assim, o princípio que combinados produz Deus, né? Assim como, por exemplo, hélio, hidrogênio e gravidade é a base fundamental do Sol, né? E H, né, 2O é a base fundamental do elemento água, ok? Da mesma forma, hélio e hidrogênio é a base fundamental
do Sol. No caso do absoluto de Deus, são 3 as potências que formam a base fundamental. Então, se a gente pegar aqui H2O, que é a água, mais o sal, nós vamos ter o quê? Se a gente pegar água e sal, nós vamos ter a base genérica do oceano, ou dos mares. Todos os oceanos da Terra, basicamente, é uma combinação de de água e sal, né? H2O, cloreto de sódio, ou seja, água e sal. Então, só que o oceano, né, ele é assim, ele é muito simples. Ele é basicamente a composição do oceano. Ele é grande, né? O oceano é uma coisa assim enorme, né? Vamos colocar aqui o oceano aqui, né? Ele é uma coisa enorme. Só que ele é muito simples. Ele é basicamente água e sal. Agora, a profundidade do oceano, a variedade do oceano, aí já é um outro assunto, ok? A variedade e a profundidade muda, mas assim, a estrutura básica é uma bem simples, água com sal, tá? Então, da mesma forma, a combinação básica que justifica, ou seja, que torna possível ou que torna inteligível a existência de Deus é muito simples. São 3 as potências que os sábios enumeram: Sat, Chit e Ananda. Ó, ok? Sat, Chit, Ananda, tá? Sat significa eternidade, ok? Chit significa conhecimento, ó. E Ananda significa bem-aventurança, ok? Olha lá, ó. Sat, Chit, Ananda, ou seja, eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Então, essas 3 potências, Sat, Chit e Ananda, são um número de 3, ok? Muito bem. Então, essas 3 potências, elas se misturam, elas são a composição básica da existência de Deus. Se você pegar a existência de Deus como um todo, você terá essa estrutura primordial, Sat, Chit, Ananda. Agora, a profundidade de Deus, a variedade da existência de Deus, aí muda tudo, tá? Mas a composição básica para entender, para racionalizar, para inteligir o princípio Deus, é esse princípio aí, tá? Sat, Chit, Ananda. Sat é uma qualidade, vamos dizer assim, impessoal. Sat é a qualidade impessoal no sentido de que é a qualidade de existência, ok? É a qualidade de eternidade. Sat, de existência e eternidade, ok? Agora, Chit já é uma qualidade mais pessoal, que é a qualidade do conhecimento. Para haver conhecimento, é necessário que haja um pensador, é necessário que haja alguém que tenha o conhecimento, alguém que intelija o conhecimento, que racionalize, que processe o conhecimento. Então aqui, Sat, Chit já necessita de alguém consciente, já necessita de consciência. Então, se Sat está relacionado com existência e com eternidade, Chit está relacionado com personalidade, ou estado de consciência. O fato de alguma coisa existir e ser eterno não é suficiente, né? Você tem uma pedra, vamos dizer um diamante eterno, né? Vamos colocar assim nessa metáfora. Então o diamante existe, ele é eterno, mas e aí? Entende? Não é o suficiente, ok? Porque ele não está consciente da própria existência, então é como se ele não existisse, de certa forma, ok? Porque é preciso que haja consciência para que a existência faça sentido. Alguma coisa que existe,
mas que não está consciente de que existe, ou que não haja outra pessoa, outro ser consciente de que aquela coisa exista, então isso daí pode ser alguma coisa relativamente improdutiva, no sentido do sentido disso tudo, tá? Então, Chit se refere à qualidade de estar consciente da existência. E Ananda significa felicidade, né? Então, assim, você estar existindo, estar consciente de que você existe, pode não ser suficiente também, por quê? Porque isso, para que isso tudo? Ou seja, por que existir, né? Isso só faz sentido realmente quando o ser está em bem-aventurança. Então, quando o ser está bem-aventurado, as questões existenciais de por que existir, por exemplo, deixam de ser funcionalmente prioridades ou prioritárias. Por exemplo, né? Alguém que está apaixonado, alguém que está amando, né? Ele não fica assim muito... alguém que está amando está se reciprocando, está sendo reciprocado, né? Desse amor. Então os problemas, por exemplo, ele tem que trabalhar, ou ele tem que, enfim, enfrentar dificuldades na vida, tudo se torna fácil, tudo se torna parte de uma aventura, etc. Não é? Por quê? Porque ele está amando. Então a pessoa que está apaixonada, a pessoa que está amando, enfrenta qualquer obstáculo. Os obstáculos eles se tornam, eles se tornam simplesmente deixam de ser, né? Um rapaz, por exemplo, apaixonado, e se ele estiver, digamos, sem carro, se ele estiver a pé, ele é capaz de andar uma longa distância a pé para ir até a casa da amada, para se encontrar com a amada, não é? Então, isso não vai ser um obstáculo nenhum, não vai ser um sacrifício, ele vai caminhar, ele vai fazer o trajeto com o coração feliz, ele vai sonhando pelo caminho. Então, a qualidade de Ananda torna a qualidade da existência do conhecimento significativa, ou seja, faz sentido, porque passa a haver prazer de existir, ok? Então, Ananda está relacionado ao amor, a qualidade do amor, né? Então, basicamente, Deus é eternidade, existência, conhecimento e amor, ok? Eternidade, conhecimento e existência, né? Eternidade, Sat, que envolve eternidade e existência. Vou colocar aqui existência aqui, ok? Pronto. Ó. Sat, existência e eternidade. Chit, conhecimento. E Ananda, bem-aventurança, né? Também pode ser amor, ok? Por exemplo, uma mãe, né, com um bebê, né? Então, a mãe tem que acordar de madrugada, tem que fazer isso, tem que passar o dia todo fazendo deveres de casa. E só que uma mãe, ela não sente que isso é um grande sacrifício. Ela faz isso tudo feliz, né? Você acordar de madrugada é uma coisa assim meio, tipo, às vezes é meio, né, desconfortável, mas uma mãe acorda feliz. Por quê? Porque o objeto supremo do amor dela o está chamando, a está chamando, então ela vai hipnotizada, feliz da vida. Então isso quer dizer o quê? Que o amor ameniza, não é? Todos os problemas que a vida apresenta e transforma esses obstáculos em fontes de felicidade. Então o que é sofrimento se transforma em felicidade se houver amor. Então existir e ter conhecimento não é problema se tiver amor junto. Existir e não haver amor, aí pode ser uma experiência assim, cansativa e até de sofrimentos. Conhecimento sem amor pode ser também um grande peso que você tem que carregar, né? Às vezes as pessoas ficam, os pensadores, os filósofos principalmente, né, começam a observar a natureza miserável da existência material. E isso é conhecimento. Então eles vão fundo na observação da natureza e verificam que a natureza ela tem muitas fontes de sofrimentos. Então eles adquirem conhecimento da natureza. Só que como eles não têm amor, eles não estão, o cultivo não é o cultivo de amor, é apenas uma análise analítica, sistemática do conhecimento. Então esse conhecimento se transforma num grande peso que produz o quê? A ausência de amor vem a depressão, né? É deprimente. Então, a consideração do conhecimento sem o amor é deprimente porque você tem que suportar uma existência sem sentido.
Então fica realmente muito, tipo, chato, né? Fica triste. Bom, então, essas três potências combinadas, Sat, Chit e Ananda, são a matéria-prima básica, vamos dizer assim, da existência de Deus. E essa matéria-prima básica, ela não... Como, assim, o princípio Deus, né? Ele, assim, a gravidade desse princípio é tão intenso, né? A gravidade do coração desse ser é tão intenso, que o que acontece? Acontece que essas três potências não permanecem paralisadas apenas no coração de Deus, se espalha em toda parte, porque a potência que predomina no coração de Deus, apesar de haver Sat, Chit e Ananda, essas três potências, elas não são na mesma proporção, né? É como muitas pessoas imaginam o Yin e o Yang, né? Aquele símbolo, né? Do Yin e do Yang. Então, ao imaginar que a proporção é um equilíbrio absoluto, se comete um erro, né? Porque, por exemplo, como você está cozinhando arroz, por exemplo, se você colocar a quantidade de sal na mesma quantidade de arroz que você coloca, isso daí não é um equilíbrio, isso é um desequilíbrio, na verdade, porque você vai tornar o arroz insuportável. Então, na verdade, um equilíbrio perfeito na hora de cozinhar o arroz, numa metáfora, é uma grande quantidade de arroz e uma pitada de sal. Se você tirar o sal, o arroz também fica ruim. Então você tem que colocar uma pitadinha de sal. E a quantidade maior, acompanhada de uma quantidade pequena, é equilíbrio. Ok? No caso de Deus, a qualidade da existência é um princípio relativamente pequeno, porque a existência ele não necessita de ser grande, basta estar presente, basta existir e já é o suficiente. A qualidade de eternidade também não precisa ser uma coisa enorme, basta um princípio, eternidade, ok? A qualidade de conhecimento, aí sim, a qualidade de conhecimento pode ser um pouco maior, mas a qualidade de Ananda, de amor, é maior. Então, a proporção seria assim, muito amor, um pouco de princípio de eternidade e um pouco de princípio de conhecimento. Seria mais ou menos isso, né? O conhecimento, Sati, tem a ver com o poder, tá? Então, Deus, ele seria muito mais, a qualidade natural, Deus é muito mais amor do que poder e existência, ok? A existência é um princípio natural automático, o poder proporcionalmente no balanço, ele é menor que a quantidade de amor. Então Deus seria esse princípio absoluto, a qualidade natural dele é muito mais amor do que poder, tá? Ou o princípio de existência. Então essa quantidade de potência se espalha ao redor de Deus na forma de pequenas centelhinhas, que são como se fossem os fótons dos raios, né, que compõem os raios da expansão do amor do coração do Senhor Supremo. E por que se espalha? É muito simples, porque o amor, a natureza do amor é se espalhar, né? É se expandir, é impregnar ao redor. Por exemplo, uma mãe, né, que está amando o filho, né, tem um bebezinho ali, então ela naturalmente, essa mãe, ao passear com seu filhinho, ao cuidar do seu filho, ela naturalmente espalha amor ao redor, né? Ela deseja o melhor, ela deseja um mundo melhor, ela deseja paz, ela fica feliz. Então, por quê? Porque como ela está amando, ela deseja que o mundo todo fique bem, fique bom, né? Fique feliz. Então ela espalha esse amor ao redor. Um rapaz que está apaixonado por uma garota, por exemplo, de repente ele pode até, antes de estar apaixonado, levar uma vida meio aborrecida, uma vida meio entediada, né? Mas assim que ele se apaixona, que ele ama, aí ele começa a ver tudo colorido, ele começa a prestar atenção nas cores, ser mais gentil com as pessoas. Aí as pessoas dizem, fulano está amando. Porque é inevitável esconder o comportamento de felicidade, de espalhar amor ao redor.
quem está amando espalha o amor ao redor. O amor, ele, na verdade, não é a pessoa que decide, estou amando e vou então espalhar esse amor. Não é assim. Naturalmente, a pessoa que sente amor, o amor em si é que impulsiona a pessoa a agir de uma maneira que ele se espalha. Então, é o amor que está controlando a pessoa, não é a pessoa que controla o amor, entendeu? Então, é o amor que controla, não é a pessoa. Da mesma forma, o Senhor Supremo, Absoluto, não é ele que controla o amor. Né? Se ele quisesse, talvez, né, ele pudesse até atuar assim dessa forma. Mas acontece que, na verdade, ele é controlado também pelo amor. É o amor. Então, o princípio supremo, Deus, seria amor. E esse princípio controla o próprio ser, que é Deus. Então, esse princípio se espalha naturalmente ao redor. Tá? E esse amor que se espalha são como os raios do sol, que se espalham ao redor do sol, na metáfora que nós demos, né? Então, a pressão de amor é tão intensa que esse amor se espalha. E, ao se espalhar, ele adquire, então, assim, a forma de pequenas centelhas. E essas pequenas centelhinhas, que são as infinitas entidades vivas, que formam a refulgência impessoal de Deus. Mas se nós entrarmos nessa refulgência impessoal, nós vamos ver que existem as centelhinhas aí, que são as almas, não é? Da mesma forma que, se a gente olhar, a gente vai ver a luz do sol, é uma coisa meio impessoal. Entretanto, se você pegar um microscópio e começar a trabalhar e começar a estudar aquele raio de sol, você vai ver que é formado por pequenas centelhinhas, né, pequenas ondazinhas, princípios ondulatórios, chamados fótons, né, que foram chamados de fótons. Então, na verdade, quando você começa a observar nos detalhes, tudo adquire uma forma e uma personalidade, né? Não tem nada assim simplesmente vazio e sem forma. É como o Gilberto Gil cantou numa canção, né? Sempre bom lembrar que até um copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar, não é? Então é sempre bom lembrar também que não tem nada que é simplesmente nada. Tudo tem uma personalidade, uma forma e um jeito de agir. É só a gente observar com calma que nós vamos então chegar nesse ponto. Mas tudo bem, então a gente pensa assim, né? Mas Devananda, escuta, e o que isso tem a ver, né, com o princípio lá que você mencionou, que é o princípio do AK, o indicador da alma? Bom, muito bem. Acontece que é o seguinte, a alma, não é? Como a alma, ela sai quando ela sai quando ela é expandida por Deus, ela é expandida com essas três características aqui, ó, Sat, Chit, Ananda. Então a alma tem, cada centelhinha dessa daqui tem essas três qualidades, que é como o DNA, né? É o DNA de Deus que a alma traz junto com ela. Então cada alma que é expandida a partir de Deus também possui essa potência, Satidananda, que é a potência de existência, de eternidade, de conhecimento, que envolve o poder, né? Que envolve o poder. E também a bem-aventurança, que envolve o amor. Então a alma existe, possui poder e amor, ok? Toda alma sai com essas características. Agora, eu vou, para esse vídeo não ficar muito extenso e eu não ter depois condições de fazer o upload de uma maneira rápida que eu preciso fazer, então eu vou parar aqui, né? Nós temos já 30 minutos de gravação e eu vou dar sequência na explicação no próximo vídeo, em que eu vou explicar então esse processo do porquê o mundo material se fez necessário, do porquê o mundo material existe, ou porquê que Deus, né, veio a criar o mundo material. Porque a alma existe, nós já sabemos que é partindo de um princípio de amor, é natural, como Deus é um princípio de amor, o amor se espalha. Então nós somos os resultados do espalhamento do amor divino. Então nós seríamos então o resultado da insuficiência, vamos dizer assim, de manutenção do espaço de amor, digamos, que não haveria espaço suficiente para esse amor ficar preso apenas em Deus. E então ele se espalha ao redor, porque a natureza do amor é expandir-se. A natureza de Deus é expandir-se. Por isso nós existimos, nós somos expansões desse amor. E somos centelhas divinas. Agora, como é que a gente se envolve com o mundo material?
Por que o mundo material é criado? Tudo bem que faria algum sentido nós sermos partes integrantes de Deus como princípios de amor, mas como explicar o mundo material e os sofrimentos do mundo material? Por que isso, né? Então é isso que nós vamos falar no próximo vídeo, porque afinal de contas, como astrólogo, quando você me procura como astrólogo, o que você está querendo? Você basicamente está querendo entender a sua própria existência, o porquê que você passa pelos problemas que você passa e porquê os sofrimentos que você enfrenta. Então, eu estou dando eu não estou te enrolando, eu estou te envolvendo em um contexto mais profundo para que você entenda a logística geral por detrás de tudo isso, e daí nós pontuamos individualmente o seu caso particular. Tá legal? É isso. Muito obrigado pela atenção, namastê, e até a próxima gravação, que é quando nós vamos tratar aqui já desse assunto aqui, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui e vou abrir o próximo vídeo. Você, por favor, acompanhe na próxima gravação.